era o custo de oportunidade de se especializar. Esse foi um erro terrível que eu cometi no começo da minha carreira. E eu não queria me especializar sob pena de ter custos de oportunidade. Qual era o custo da oportunidade? O custo da oportunidade de alguém bater na porta do meu escritório e falar assim: doutor, eu preciso fazer uma ação contra a Oi. E eu tenho R$500 para dar de entrada. E eu falar assim: não, desculpa, mas eu sou um tributarista e eu só mexo com direito tributário. E alguém batesse na minha porta e assim: doutor, meu marido me largou, tô com as crianças lá pensando em dinheiro, tudo, ação de alimentos e tal. Desculpa, mas eu sou tributarista, mexo com direito empresarial também. Bom, no máximo. Então, isso me doía de dizer, precisando sustentar a família, né? Arrimo de família, precisando botar dinheiro dentro de casa, saindo da faculdade, falando assim: cara, não sinto muito, eu sou especialista na outra coisa que você não está me procurando. E isso me doía. Mas esse foi um erro absurdo que eu cometi. Por quê? Por um lado, e é muito difícil de você perceber que é um erro. Por quê? Chega no teu escritório clientes de tudo quanto é tipo. De tudo quanto é tipo. E você acaba tendo que estudar muitas matérias diferentes, tá? Muita coisa diferente. E você se torna muito bom em muitas coisas. Porque você passa a ter muita informação sobre muita coisa e você passa a ser muito bem visto por causa disso. Principalmente quando você é uma pessoa inteligente, que estuda e tudo. A tendência é que você seja aplaudido por isso, né? Só que você está perdendo outras oportunidades. Você está perdendo principalmente a autoridade. Por quê? Porque se você tivesse se especializando, você poderia estar melhor posicionado no mercado, sendo visto como alguém que resolve determinados problemas como ninguém, de uma maneira que o generalista não faria. Então, ao invés de eu perder, na verdade, ao invés de perder aqueles R$500 da ação da Oi, né, ou da NET, e mais aqueles 30% ao final de R$2.000, você está perdendo a oportunidade de se posicionar no mercado, tá? De se posicionar no mercado como uma referência em um determinado assunto em que você é visto como a única pessoa na face da Terra que pode resolver aquele assunto. Não tem Ao invés de ser um especialista, por exemplo, em direito de família, eu recomendaria a alguém que gosta do direito de família, que gosta da área, em fazer o seguinte: olha, se especializa em ação de alimentos, se especializa em divórcio, se especializa em buscar alimentos para crianças com deficiência, se especializa em uniões homoafetivas, se especialize numa demanda do povo. Então olha para o povo, olha para a sociedade e fala o seguinte: o que a sociedade está precisando resolver? Qual é uma mazela que a sociedade tem? Escolhe essa mazela e se torne um especialista em resolver essa mazela. Foi essa postura que nós adotamos. Nós olhamos para a sociedade e vimos o seguinte: olha, caraca, o inventário é um merderê, né? Então, desculpa o palavrão, então demais, né? O inventário é uma porcaria, porque o inventário detona o patrimônio da família brasileira, ele arrasa, ele dilapida a família brasileira, ele leva o fruto do suor da família. Pra nada, sem justificativa, tá? Sem uma razoabilidade, ele detona o patrimônio da família. Então o inventário, ele era um grande mal. Então o que a gente... E a gente, por outro lado, dentro dos nossos estudos de direito tributário, que foi algo que a gente sempre se debruçou muito, dos nossos estudos de direito societário, a gente falava o seguinte: não, peraí. Pô, a gente sabe um caminho para evitar esse problema. Ah, mas é tão difícil. Mas sim, mas vamos começar a nos posicionar. Você não precisa parar de fazer todo o resto que você está fazendo na vida. Vamos começar a nos posicionar como especialistas. E aí, nós enxergamos o seguinte: que holding familiar não é área de atuação, né? Inclusive, eu costumo falar isso, né? A gente não tem nenhum apego a holding familiar, nenhum. Pelo contrário, eu posso pegar esse curso que a gente tem de holding e simplesmente chutar o balde dele a qualquer instante, não tem problema. Mas não é chutar o balde de largar. Porque hoje a gente identifica que o único elemento, a única solução de fato, de verdade, contra o inventário é a holding familiar. Então a nossa atuação é no problema.
É no problema. A nossa especialização é na solução do problema. A nossa especialização, ela não é em algo que eu acho, nossa, como eu acho isso aqui bom, e isso atende a minha vaidade, aquele rabo do pavão bonito, maravilhoso, que advogado às vezes gosta de ter. Tá entendendo? Não é isso. A gente se especializou num problema. O problema do povo é o inventário. Então, se amanhã ou depois, por exemplo, o direito brasileiro adota a figura do trust, e eu vou falar, nunca vai adotar, porque a figura do trust, ela é intimamente ligada ao sistema da common law. Mas vai que adote um dia. Então tá tudo bem. Então, se um dia houver uma evolução do nosso direito para adotar, por exemplo, o sistema de trust, eu acho que o sistema de trust ele é mais eficiente do que o sistema de holding, ok? Então, o nosso foco, quando a gente passou a ter essa clareza, a gente teve a clareza que a nossa especialidade, então, seria na dor. E fica com essa palavra, se especializar em resolver a dor e não em se especializar em entregar algo para o cliente. Primeiro você se conecta com o cliente. O problema é do cliente. Você, advogado, é um resolvedor de problema e não um conquistador de casos para aumentar o teu bolso. Não é isso. Não é essa a sua função. Ter um bolso cheio tem que ser uma consequência inevitável de você resolver problemas que a sociedade sente dor. E aí, se você é um especialista em resolver problemas que a sociedade sempre sente dor, aí sim, você vai ser incrivelmente bem remunerado. Tá? E quando a gente descobriu isso, a gente fala assim, pumba, eureka, né? Ainda assim, quando a gente falou assim, poxa, o inventário é uma dor, a gente tem a solução é holding familiar, e a gente trabalha com holding familiar, e nós somos especialistas em holding familiar? Não somos. Holding familiar é a ferramenta. E aí, então nós somos especialistas em quê? Em direito das sucessões? Não. Eu não concordo com o inventário, não concordo com o testamento, não concordo com os outros sistemas de planejamento sucessório que eu acho uma porcaria. Tá? Pode até vir a ser adotado em algum caso ou outro, mas via de regra é uma bosta, entendeu? Então, no que nós somos especialistas? Ora, bolas, nós precisamos nos filiar a alguma organização que diz assim, especialista nisso? Não. Nós criamos uma área que nos abrigasse. O que a gente faz? É planejamento familiar? Não, planejamento familiar, talvez quem faça, talvez seja o ginecologista, o obstetra. A gente ficou com medo de ser confundido com um obstetra, né? É planejamento patrimonial? Também não, a gente ficou com receio disso ser confundido com qualquer profissional que lida com patrimônio. Tá? Até um gerente de banco. Né? Então a gente adotou a ideia de que nós somos especialistas em organizar o patrimônio da família. Por isso, nós adotamos esse jargão, esse linguajar, essa área, tá? Que nós inventamos, que nós criamos, e tá tudo bem, tá? Chamada planejamento patrimonial da família.